É um grande prazer estar participando novamente como mediador de um painel político. Fico muito feliz de ver o quanto a ABAD evoluiu nos últimos anos, né, em receber tantas autoridades e em construir um relacionamento político, né, com o Congresso Nacional, com o Legislativo, mas também com o Executivo e demais agências. Então, com certeza, estamos no caminho certo, o que demonstra a aprovação do PL 5, não é verdade? Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os meus demais colegas de painel. E, bom, vamos para o bate-papo, né, gente? Vamos começar a conversar. Deputado Arthur Lira, a Câmara tem sido grande protagonista ultimamente, como o senhor mesmo disse, né, vários projetos aprovados, ainda que a mídia, né, conteste. E o que a gente, como empresário, né, como associados de uma entidade do setor econômico, né, atacadistas e distribuidores, nós nos preocupamos com as grandes reformas que são importantes para o Brasil, né? E agora, recentemente, a aprovação da PEC dos precatórios, a gente sabe que o mercado reagiu, porque tem efeitos fiscais e econômicos grandes, né, para o país. Em contrapartida, o ministro Paulo Guedes, se eu não estou enganado, agora recentemente, voltou a tratar da reforma administrativa como uma maneira, de certa forma, compensar a questão da PEC dos precatórios. Então, nós gostaríamos de ouvir, né, o ambiente para aprovação, talvez esse final de ano ou o ano que vem, dessas grandes reformas que o Brasil precisa, administrativa, tributária, que com certeza impactariam os nossos negócios positivamente. Deputado, por favor. Está funcionando já. Muito bom dia, muito obrigado. Eu vou procurar organizar a sua pergunta em algumas etapas. Nós, no começo do ano, assim que assumimos, com relação a reformas, fizemos um pacto com o Senado. Nós votaríamos o projeto de lei do imposto de renda, votaríamos a CBS, o Senado votaria o Refis e a PEC 110, que ficou sob a relatoria do senador Roberto Rocha. O Senado votou o Refis, bem mais amplo do que o que a princípio se dispunha, né? E nós votamos o projeto do imposto de renda, que nunca é uma coisa que não tenha polêmica, nunca nós vamos ter unanimidade numa pauta reforma tributária. Ela é sempre muito falada, muito questionada, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora que chega de decidir, todos os setores têm as suas demandas, têm as suas dificuldades. O Brasil é um país gigantesco, de dimensões continentais, complexo, com diferentes características, tanto sociais quanto econômicas, privado, público. Então, nós tivemos ali um ponto de inflexão muito grande e precisamos fazer, na época, um acordo muito amplo na Casa com relação aos dividendos, com relação ao final da JCP, com relação aos fundos, com relação às alterações que se movimentaram com relação ao IR. E nunca ele é justo para todo mundo, mas ele tem um conceito prático, que é de diminuir o imposto da pessoa jurídica para aquelas empresas que geram renda, que geram emprego, que vão promover o crescimento, em detrimento daquelas empresas que já estão estagnadas, que só fazem hoje a distribuição de dividendos, que não tem para onde crescer. E dividendo no país, o Brasil é um dos poucos, não tem 5 no mundo que não cobra, nós temos números estarrecedores. 330 bilhões de reais são distribuídos por ano sem pagar um tostão de dividendo. É justo? Não enfrentar esse debate, como o Senado está fazendo, e eu não personifico em ninguém, não é correto. Você tem que se debruçar sobre esse assunto, aprova, modifica, emenda, altera, mas tem que dar prosseguimento. Nós tínhamos um acordo de procedimento nas duas casas, de que até o dia 15 de outubro o Senado votaria o imposto de renda e eu votaria o Refis. Porque o Refis todo mundo quer.
Então, o que todo mundo quer, geralmente o governo não quer. E nós temos que estar ali fazendo sempre a interface. Pois bem, o Senado não votou o refis e o relator anda dizendo que não vai votar. Aliás, o imposto de renda. Nós vamos votar o refis. Talvez não o texto que o Senado aprovou. Talvez não o mesmo texto. Mas vamos aprovar um refis porque, na realidade, nós atravessamos a pandemia nos seus efeitos sanitários, com muitas mortes, com a luta grande atrás de vacina, numa competição desigual de países ricos com países pobres, com países em desenvolvimento, né? E graças a essa luta pela vacina, nós podemos, como eu disse, estar aqui hoje. Mas aí vem o rebote econômico da pandemia. Hoje nós estamos com mais de 20 milhões de famílias brasileiras passando fome. Daí a importância da PEC dos precatórios, daí a importância do auxílio temporário. Porque nós, e eu tenho certeza que a Câmara, os deputados que estão aqui participaram efetivamente, discutimos e votamos e aprovamos o imposto de renda, porque além de tudo que eu disse aqui, o dividendo serviria de fonte para criar um programa dentro do teto de R$300 permanente. Sem essa fonte não seria como não é possível. E aí teve que se recorrer a uma situação que ninguém defende, que eu não defendia, de se criar um auxílio temporário, seja de 400, de 300, de 500, o valor de R$400 é o que foi estipulado. E aí se vem com as narrativas, é eleitoreiro. Pois bem, o Senado agora está dizendo, não, vamos torná-lo permanente. Vamos fazer uma comissão permanente de gestão e de investigação e de acompanhamento de precatórios, porque essa situação não vai parar esse ano. O ano que vem já se presume precatórios em 130 bilhões. Daqui mais um ano, quantos bilhões serão? Então, a perspectiva dessa montanha de precatórios, que são justos, se forem justos, se forem corretos, com acompanhamento das contas, eles devem ser pagos. Mas nós temos um problema do teto de gastos. E aí o Congresso Nacional, me perdoem os senhores que sabem da realidade na ponta mais sensível do nosso país, como é que nós vamos permitir que o precatório, como sentença transitada e julgado, mas que não é único, não será só em 22, em 23 terá, em 24 terá, em 25 terá. Nesse aspecto, ele também não é uma despesa isolada, ele é uma despesa anual. Ele não é pago de uma vez, ele é pago durante o ano todo, de acordo com a arrecadação, de acordo com as previsões. E você, de repente, vamos tirar o precatório do teto porque é uma decisão judicial. Vamos. Como é que a gente justifica que aquele que está passando fome, a gente vai ter que fazer um programa social dentro do teto para que ele possa matar a fome do seu filho, da sua filha, de que não tenha que se alimentar num caminhão de lixo pegando ossos para fazer sopa de ossos de lixo, como acontece em muitas localidades pobres desse país. Então, a gente viveu essas situações. Daí a importância de que o Senado se debruce logo, porque nós precisamos da previsibilidade da PEC dos precatórios, nós precisamos das reformas como âncoras para o teto de gastos que nós votamos lá em 16 e 17, porque sem a reforma tributária e sem a reforma administrativa, nós não vamos conseguir fazer com que o Brasil, a médio e longo prazo, tenha uma perspectiva de despesas controladas. E aí a Câmara, de novo, começou a discussão da reforma administrativa, uma disputa dura de versões, porque a gente vive no Brasil, hoje, muito propriamente acostumado a ter uma crise por semana. Nós nos acostumamos com as crises. Antes a gente tinha uma crise a cada 3 meses, uma crise a cada 6 meses. Não, hoje nós temos uma crise por semana. Temos um leão para matar toda semana e temos que matar ele com muita calma, porque se deixarmos acumular, daqui a pouco são 10 leões, vão comer todo mundo. Então, nessa situação em que a gente colocou a reforma administrativa, 20 anos atrás se falava nela. E se nós já tivéssemos aprovado uma reforma pensando no futuro, 20 anos atrás, nós já estaríamos hoje num país mais previsível, com gastos controlados, sem mexer em nenhum direito adquirido, porque muitas vezes a voracidade de quem está de fora diz, não, tem que cortar, tem que fazer, tem que acontecer. Quando você vai mexer no tal do direito adquirido, é uma loucura naquele Congresso Nacional. Não é? Então, sem mexer em nenhum direito adquirido de quem já está hoje no sistema público, sem mexer em sistema de aposentadoria de quem já está hoje, sem mexer em nada, você faz um corte modal aqui, faz um corte temporal e vamos desenhar um Estado mais leve, mais ágil, onde você não tenha que medir o funcionário público, mas o serviço público.
O imposto que todos os senhores pagam é para ter serviço público de qualidade, então vamos medi-lo, vamos avaliá-lo. Foi para isso que a reforma foi feita. E ela chegou num determinado momento, e eu digo aqui isso para um público muito especial, que se comunica na ponta. Eu disse isso já semana passada, causou espécie. Ela parou na comissão especial e dificilmente virá a plenário, porque a narrativa de 20% está maior do que a de 80%. Todas as pesquisas dizem que 80% da população quer a reforma administrativa, quer um Estado mais leve. Mas isso não está sendo verbalizado. O Congresso não está recebendo o apoio de enfrentar esse tema, porque a narrativa de que vai acabar com a educação, vai acabar com a saúde, vai acabar com a segurança, está terceirizando o Estado, essa está mais forte. E o governo também refluiu. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. O governo refluiu, aquietou no apoio e a sociedade não está se movimentando. É preciso que, para essa reforma ter andamento, e ela está pronta para vir a plenário. Pode ser hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem, no próximo governo, mas ela está pronta para ir ao plenário e receber as emendas, se forem necessárias, e as votações dos 2 turnos de 308 votos. Agora, para ela acontecer, basicamente, precisa de apoio popular, de quem quer, de quem enxerga que o Brasil não pode viver escravo de não ter piso de despesa. Nosso problema de teto, que não existe em canto nenhum do mundo, e aqui ele se faz necessário, é porque nós não controlamos as nossas despesas. As versões elas são criadas e soltas a todo momento, com especulações que são perigosas. Hoje eu li um jornal que dizia, vai haver calote nos pequenos precatórios. É impossível, porque os RPVs e os superprecatórios até 60 mil estão garantidos, prioridade 0 na PEC dos precatórios. Né? Os do Fundef estão lá garantidos. E eu não tenho dúvida de que com o regramento, só um dos 6 ou 7 itens que tem lá, que é compensação de débitos tributários, zerará qualquer tipo de precatório para o ano de 23. Nós temos 3 trilhões de crédito da União contra 50 bilhões de precatórios. Isso vai virar pó, lógico, regulado, né, bem acompanhado, para que não se vire uma indústria paralela, mas serão, no ponto de vista da Câmara e na discussão com os deputados, plenamente liquidados. Então, se me alonguei, me perdoe, mas são explicações que eu acho que são interessantes, que todos possam ter, para que a gente saiba um pouco dos bastidores, do que nós sofremos lá, né, Julinho? Das versões que não são impostas a respeito desses assuntos. Bom, Ale, só para complementar o presidente aqui, o recado está dito, né? É a capacidade de mobilização que fará com que qualquer efeito que a gente não queira que aconteça ou queira, vai se tornar realidade, como aconteceu esse ano. A gente vê que a carga tributária nossa está no teto em relação ao PIB, né? E se a gente tributar mais um evento, tributar mais um tema, com certeza essa carga ela trará um incremento de arrecadação, e é um incremento assim, que beira um pouco de tensão por parte da sociedade, e a gente vê que a ferida mesmo seria tributar o consumo, né? Que é a tributação sobre o consumo, que é o único reflexo que teria real relevância, seria mexer na tributação sobre o consumo, que é grande parte da arrecadação do nosso país. E aí, com certeza, a gente conseguiria fazer um balanço aí e trazer arrecadação para um sistema mais moderno. É justamente esse acordo que eu disse. Então, a PEC do consumo, que é a 110, ela está lá no Senado desde fevereiro. E o Senado tem que se movimentar no acordo que nós fizemos para que analise e possa vir para a Câmara dos Deputados de uma maneira mais ampla. Então, eu sempre tenho dito isso do trabalho que o senador Roberto Rocha fez, e a questão só de ajustar a pauta do Senado lá com os senadores para que isso seja votado. Perfeito. Deputado, mais uma questão. A gente criou uma cultura no Brasil de que em ano de eleição a gente não consegue aprovar nada, né? As coisas não caminham. E, bom, o ano que vem é ano de eleição, não é verdade? E a gente que participa do setor produtivo, né, o atacado distribuidor, como é que a gente consegue quebrar essa cultura do ano de eleição, né? O que a gente pode esperar da Câmara dos Deputados o ano que vem, em termos de trabalho ou de agenda? Tem alguma estratégia nesse sentido, de grandes temas? Eu sei que tem um marco regulatório agora das ferrovias, que é um marco importante, que vai trazer muitos investimentos, mas o que mais a gente pode esperar para o ano que vem, em termos de trabalho da Câmara dos Deputados? Olha, como eu disse aqui, a Câmara esse ano teve um ano bastante intenso, com dificuldades por causa da pandemia. Você fazer acordos no plenário
com os líderes só no plenário e os deputados virtualmente. Foi um ano de muita negociação política, muita conversa, muito entendimento. Eu penso que os parlamentares da Câmara dos Deputados, através das suas bancadas, dos senhores líderes, contribuíram muito para a melhora do ambiente de negócios no Brasil. Sejam com matérias econômicas, matérias estruturantes, matérias sanitárias, matérias de crédito. A Câmara dos Deputados, se você pegar o portfólio das matérias que foram votadas de repercussão nacional, muitas delas que estavam paradas há 20 anos, fim dos supersalários, por exemplo, quanto traz de economia para a máquina pública? Estava parada lá na Câmara há anos, foi votado. Em licenciamento ambiental, o que é que isso não fortalece a questão do marco das ferrovias? Você tem obras paradas no Brasil por causa do licenciamento ambiental de uma determinada reserva que ainda está para ser outorgada, que fica a 300 quilômetros de uma BR, e essa BR está parada há 10, 15 anos. Então, o Brasil ele precisa se destravar para o mundo. Nós vamos enfrentar problemas agora com esses embargos, nós vamos enfrentar problemas com o potássio para a produção de adubos para o setor primário, nós vamos enfrentar problemas porque o mundo está enfrentando problemas. Isso é um problema crítico de produção, não é? Os países estão com problemas energéticos, eles não estão conseguindo manter as suas fábricas a pleno vapor, e nós temos que já ir pensando nessas alternativas. Então, além das matérias estruturantes, que nós já fizemos, e das reformas que estão em andamento, nós vamos ter que trabalhar com muita atenção, porque, mais uma vez eu digo, a Câmara é reformadora. A Câmara é uma Câmara liberal, de centro-direita, na sua maioria. E a maioria, com a reforma do regimento, ela ficou mais clara. Nós deixamos de debater 15 horas de obstrução para debater 10 horas do tema específico do projeto. Sem falar que os projetos, antes, quando chegam no plenário, eles passam por comissões, eles passam por grupo de trabalho, eles passam por uma avaliação de líderes da base, de líderes da oposição. Depois o relator vai nas bancadas que esclarecem as dúvidas. Quando chega no plenário, ele tem uma votação, porque o deputado, concordando ou não, ele sabe no que está votando. Então, uma possibilidade que a gente se preocupa são com essas alterações econômicas, que elas são bastante voláteis, os problemas vêm acontecendo mundo afora, e nós vamos precisar estar atentos para ir ajustando a legislação para quando eles chegarem realmente. Nós vamos ter problemas aí, talvez de licenciamento de jazidas, de minas, de exploração no Brasil. Lógico, tudo dentro de um controle rígido, porque o mundo está respirando verde. Nós fizemos um bom acordo de crédito de carbono, que o crédito de carbono de Floresta em Pé, para mim, é o principal ativo do Brasil para com o mundo. Então, essas questões nós vamos ter que fazer com muita calma. Elas serão pontuadas, não é? Tem esse tabu de que em anos eleitorais o Congresso ele realmente diminui o seu ritmo, é normal. O que não é normal é que a gente tenha eleições no Brasil de 2 em 2 anos. Um dia nós ainda vamos alcançar um patamar de pelo menos ter de 4 em 4 ou de 5 em 5, para que o Brasil, os estados e os municípios tenham tempo de respirar. Porque aqui você trabalha um ano e para outro, trabalha um ano e para outro. Você não trabalha 3 anos e para, porque nas eleições municipais também se para, você tem dificuldades de repasse, de persecução dos convênios, de obras importantes e estruturantes. Então, no meu sentimento, muito próprio, por enquanto, é uma avaliação minha, nós vamos ter que estar atentos para esses ajustes que virão no rebote econômico, financeiro e energético da pandemia do Covid. Obrigado, deputado. Bom, seguir um pouquinho a ordem aqui, deputado Júlio César, obrigado pelo apoio no PLP 5, né? Estivemos juntos aí nas audiências, agradecer. Gostaria que o deputado comentasse um pouquinho agora sobre a questão do DIFAL. Né? O Brasil é um país complexo, né? Não é um país fácil. Essa sistemática foi julgada inconstitucional ou, né, pelo Supremo Tribunal Federal, estava regulamentada numa lei ordinária, agora tem que ser via lei complementar. Esse projeto de lei está na Comissão de Finanças e Tributação, não é isso? Então, fique à vontade para comentar outros assuntos, deputado, mas se o senhor puder falar a respeito desse especificamente. Bom, eu presido há quase um ano a Comissão de Finanças e Tributação.
E lá nós temos priorizado os assuntos mais importantes para a recuperação dessa crise que assolou o nosso país. Eu gosto muito de números. Antes da pandemia, o Brasil tinha um déficit das contas públicas em torno de 75% do PIB. Nós chegamos a 91%. E agora caiu um pouco porque cresceram muitas receitas do governo. O governo, apesar da crise, e no momento até que ele não esperava, está aumentando mais de 200 bilhões as suas receitas. Em relação a esses assuntos, aqui se falou em refis. Eu sou radicalmente a favor do refis. E, sendo a favor, eu tenho tido muitos conflitos com o Ministério da Economia. Eles dizem que refis é fomentar a malandragem, a inadimplência, para que depois ele possa fazer o refis. Eu já fiz uma análise, presidente Leonardo, meu caro presidente Lira, dos últimos 10 refis. O Brasil, de 90 para cá, já fez mais de 20 refis. E dos 20 refis, nós temos 6 maiores, que o governo arrecadou 240 bilhões. Como disse o presidente Lira, o governo tem 3 trilhões, quase a metade do PIB, para recuperar. E desses 3 trilhões, quase 2 trilhões estão na dívida ativa. Então, nós precisamos procurar uma maneira de recuperar esse passivo do governo e trazer mais recursos para as contas públicas. Eu vejo aqui uma crise do Pacto Federativo. Reforma tributária é uma guerra entre os entes federados, porque todos querem ganhar. E se um ganha, alguém deve ceder, ou serão recuperados pela União. Eu vejo aí uma guerra entre os estados, principalmente das regiões mais pobres, como o Nordeste. O Nordeste tem 27,5% da população e apenas 14% do PIB, e é um dos estados que precisa urgentemente dessa reforma para diminuir a diferença entre ricos e pobres em nosso país. Então, eu, como presidente da comissão, este projeto PLP 5, que foi transformado na Lei Complementar 186, foi o projeto que teve a tramitação mais rápida na Câmara, porque eu me entendi com o autor, o deputado Efraim Filho, que nós sugerimos que fosse indicado aqui o da Vitória como relator. E nós mensuramos logo o tempo, até porque tinha que ser aprovado e promulgado ainda neste exercício, para a prorrogação de até 15 anos desses incentivos do ICMS. Então, eu, como homem do Nordeste, tenho alguma identidade com esse sistema tributário, financeiro, mas a tema do sistema financeiro, eu quero fazer aqui uma observação. É o sistema financeiro mais injusto e que mais onera o povo brasileiro. Nós temos mais ou menos 130 entidades no sistema financeiro e apenas 5 têm 84% do PIB. Esses 5 bancos, dentre eles 2 oficiais, a Caixa e o Banco do Brasil, eles têm em torno de 400 empregados. E eles pagam a folha com tarifas e serviços.
Se os bancos não emprestarem um centavo a ninguém, eles têm lucro. E no último exercício, os 5 bancos pagaram a folha, os encargos, distribuíram dividendos com seus funcionários e lucraram 40 bilhões só com tarifas e serviços. Eu não posso aceitar que o sistema financeiro, na época da pandemia, aumente as suas receitas. Aumente as suas receitas. Tem banco que ganhou 25 bilhões no semestre, emprestando bem menos do que os exercícios anteriores. Então, nós temos uma coisa injusta, que às vezes atrapalha os investimentos, a competitividade das empresas, é o sistema financeiro. Então, eu quero trazer aqui a minha preocupação. Eu combato há muitos anos o sistema financeiro. Eu já comparei o sistema financeiro do Brasil com o sistema financeiro de todos os países do mundo. Aqui ganha 15%, 20% em média. E nos países europeus, latino-americanos, é 2% a 3%. Então, pouca gente tem coragem de falar do sistema financeiro. Mas o sistema financeiro, ele é o responsável para diminuir a competitividade das empresas deste setor e todas as empresas brasileiras. Obrigado, deputado. Bom, deputado Glauci, nosso representante do setor atacadista distribuidor de Goiás, conhece como ninguém o segmento e teve brigando conosco sobre o projeto de lei de distribuição lá na Comissão do Consumidor. Não deveríamos estar lá, né, deputado? Mas infelizmente paramos na Comissão do Consumidor. Então, eu queria ouvir de você, vamos retomar essa batalha o ano que vem, como é que a gente faz para seguir e encampar esse projeto e ter o mesmo êxito, porque é um projeto extremamente relevante para a cadeia de abastecimento, não só para o setor de atacado e distribuidor, né, mas para a cadeia como um todo. Claro. Primeiro, obrigado, bom dia a todos vocês, dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui. Presidente Arthur Lira, dizer que tenho um carinho e respeito por você, é uma honra para nós você estar aqui conosco. E aqui tudo é vendedor, aqui tudo base de vendedor, representante. É o que a gente sabe fazer muito bem feito. E dizer que você comanda aquela casa muito bem, e de coração, de alma limpa. Dizer que você tem um respeito nosso, pode ter certeza disso. Não somente do Congresso, mas você traz equilíbrio para aquela casa. Em todas as suas entrevistas, em todas as suas falas, você nos traz paz para que esse Brasil seja melhor conduzido. Então, parabéns. Parabéns aí, presidente Leonardo da ABAD, que está aqui ao meu lado esquerdo, por estar conduzindo. Cumprimento também ao Juliano, cumprimento todos que se faz aqui presente de atacado, distribuidores, que fazem parte dessa máquina de levar produto ao ponto de venda, para que o consumidor leve para casa e vai comer, e assim sucessivamente. Cumprimentar o Guilherme da Economia, cumprimento todos, Ministério. E dizer da nossa alegria. Primeiro eu queria fazer um relato, presidente Arthur Lira, do que esse segmento de tão grande importância foi nesse momento da pandemia. Vivemos momentos difíceis de falta, ruptura de produto, de lockdown, de quem tinha estoque. Eu falo porque eu vivo isso na pele. Nós temos em 6 estados operações que chama Foco, sou distribuidor atacado. E dizer um breve relato, porque eu quero entrar nessa parte aí desse projeto que nós estamos tentando regularizar, e eu quero fazer um apelo ao presidente aqui publicamente. Ele já cochichou no meu ouvido que vai ajudar. Dizer que passamos, e quero dar os parabéns a vocês que foram guerreiros, a nós que foram guerreiros, mantemos equipes acesas, levamos produto abastecendo lojas para que essas lojas levassem produto para dentro de casa. Muitas guerras, presidente Arthur Lira, em alguns estados falando de fechamento, eu presenciei isso em alguns estados e outros não, colocando lona preta, porque tudo isso era novidade para nós, produtos que poderiam ser comercializados, outros produtos que não poderiam. Você imagina
como diz meu avô, a quizumba que virava no ponto de venda. Mas graças a Deus tudo isso passou e nós conseguimos manter aí como também uma ferramenta onde a economia, nós contribuímos muito para o PIB deste Brasil. Tivemos algumas percas de valores de venda de valor agregado, nós reduzimos isso, pelo menos ali para o centro-oeste e norte do país, nós sofremos muito. Mas eu quero fazer um comentário para você da 148919, aproveitando aqui o Leonardo, ao presidente Arthur Lira, quero cumprimentar o da Vitória, um amigo, o nosso par ali também, que está na briga, Júlio César, que com muita experiência conduziu isso. O que nós estamos fazendo e vivendo já essa lei 148919, é simplesmente para que regulamente a relação entre distribuidor e fornecedores. É um pouco da lei Ferrari, que foi construída lá atrás, que existia antes muitos embates, e na verdade o papel de atacado e distribuidor, ele faz o papel que o varejo e que o consumidor vai nele, onde a indústria não consegue fazer. E hoje existem várias demandas judiciais, e nós estamos querendo simplesmente regulamentar isso e trazer isso para uma plataforma de não ter judicialização, viu, presidente? Então, eu queria muito aqui, perante a todo esse PIB do Brasil que se faz aqui presente, contar com o apoio seu para que a gente retire isso de dentro da da CDC, que não faz nenhum sentido, e transfira isso para a CDEX, onde é que realmente deveria estar esse projeto. E a verdade é regulamentação, relacionamento entre parceiro e distribuidor, e que traga isso de uma forma mais organizada e mais estruturada. Simplesmente deveres e obrigações. Quero dizer para vocês que a partir de janeiro, fevereiro, vamos trabalhar para retomar, e cada um de vocês que estão aqui com seus devidos parlamentares dentro do seu estado, que ajude a envolver nesse projeto, que vocês vão entender que as brigas que existem hoje, elas vão ser muito bem diminuída e reduzida. Quero fazer também um comentário aqui, vai ser rápido também, sobre os medicamentos, que é um projeto 1774 de MIPS, que eu tenho certeza que quem ganha com isso não é somente atacado ou distribuidor, nem varejista, mas a população ganha com isso neste momento. Eu estou falando dos MIPS, presidente, remédios que não precisam de prescrições médicas. Eu estou falando de Sorrisal, de Anador, esses remédios que podem comprar, e hoje somente farmácias e drogarias que podem comercializar. Então nós não damos a opção para que sejam comercializados por atracados, por distribuidores, e também nem supermercadista. Então vai aqui um reforço também, eu quero fazer um apelo a todos vocês que se fazem presente nessa sala, que ajudem, é um projeto de nossa autoria, para que isso, quanto mais tem a lei da oferta e da procura, então quanto mais tem pessoas comercializando, pontos de venda comercializando, com certeza o consumidor, e aqui eu penso também com a cabeça de consumidor, ele vai pagar um preço menor nesse assunto aí. Então eu finalizo aqui dizendo que estou em casa, é uma honra estar aqui, e agradeço você, presidente, por participar dessa reunião aqui, tão abençoada. Para nós é uma alegria te ver aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Glaustin. Fazer um pequeno comentário só a respeito do MIP, presidente Arthur Lira. O grande argumento, hoje existe uma reserva de mercado para as farmácias e drogarias, são aproximadamente 80 mil farmácias e drogarias no Brasil, contra 1 milhão de pontos de venda que a ABAD atende. E só quem pode vender os MIPs são as farmácias e drogarias. E um dos argumentos contrários à abertura de mercado é que isso poderia causar intoxicação, etc, etc. Mas com o comércio eletrônico, hoje você não precisa mais de farmacêutico. Você entra no site de uma farmácia, você pede 20 antiácidos, e se a pessoa quiser se intoxicar com 20 antiácidos, ela vai fazer. Não existe mais a presença de farmacêutico na compra do MIP, né, através dos sites de comércio eletrônico. Então, o grande argumento contra, ele já caiu faz tempo, o mercado está em outro patamar, essa reserva de mercado existe praticamente só no Brasil. Isso é um mercado que nós estudamos lá atrás,
um mercado superior a 5 bilhões de reais de faturamento, e quem são os maiores valorizados vão ser os micro e pequenos empresários, porque o supermercado com poucos checkouts vai poder agregar no portfólio dele os MIPs, que são produtos com valor agregado, gerando receita, emprego, etc. Então, é um projeto que tem só argumentos sociais e econômicos favoráveis. Bom, deputado da Vitória, seu nome não podia ser mais iluminado, não é verdade? Porque nos trouxe aí tanta sorte e competência na aprovação do PLP 5, né? O da Vitória já é um amigo do setor no Espírito Santo, com o Hidalberto, com o César e os associados. Então, deputado, queria te ouvir. A nossa batalha do PLP 5, a nossa percepção é justamente a que o deputado Júlio falou, né? Foi aprovada a toque de caixa, graças ao esforço de todos vocês, né? Bem, muito bom dia a todos. Simone, acredito que o motivo da nossa participação aqui seja mesmo pela relatoria do PLP 05, que resultou na Lei 186. Eu cumprimento aqui a todos os associados, a pessoa do nosso presidente, Leonardo Severini, que conduz esse encontro de valor ABAD, importante agenda nacional, com empreendedores que representam muito a economia do nosso país e tem uma participação importante hoje aqui do governo federal, na pessoa do Dr. Guilherme Assif, que faz presente também. A Câmara, o simbolismo da presença do nosso presidente da Câmara aqui, presidente Arthur Lira, concorrido à agenda, mas traz o respeito dele com a sua presença aqui a todo esse segmento. Também com o nosso presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado decano Júlio César, o orgânico Glauchin, que também é do setor, representa muito bem. Me permitam vocês fazer o registro aqui também do nosso deputado Efraim Filho, impedido de estar aqui hoje, mas é o presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviço, com uma importante participação e doação da representatividade dele para vocês. E no Senado, a nossa senadora capixaba, Rose de Freitas, que foi relatora do projeto e, de uma forma célere, conseguiu a aprovação do mesmo. Cumprimento também aqui a CNC, está aqui o Valdeci, mas está aqui o nosso presidente da FEComércio, que representa, Zé Lino Sepulcre, com uma importante participação também, junto a essa missão do PLP 05, e em nome dele, saudando a todos os demais membros da mesa. Mas me permitam fazer um registro importante. Está aqui o Hidalberto Moro, que todos os estados que estão representados aqui, com seus presidentes, a participação do Hidalberto, junto com o Leonardo Severino, ela foi extremamente importante. Ele participou de todas as agendas na construção da aprovação deste PLP 05. Eu peço a vocês uma salva de palmas para o Sincades do nosso Espírito Santo, que está aqui também com César Pinto participando, nosso amigo. Em nome de todos os associados e todas as empresas, eu cumprimento aqui a Unimarca, que está aqui o meu conterrâneo, o Edson Varnier, que representa aqui Colatina também do nosso estado do Espírito Santo. De uma forma rápida e objetiva, uma felicidade para mim ter sido escolhido pelo Júlio César, nosso colega deputado, para relatar o projeto na Comissão de Finanças e Tributação. Um exercício que talvez pode ter sido para mim o melhor exercício dessa legislatura. Uma regra que todos os senhores compreendem a importância dela, eu não tinha a dimensão da profundidade de importância que era essa regra para o setor atacadista, mas depois compreendendo, até com a participação dos nossos amigos do Estado que me buscaram e nós começamos a conversar e conseguimos lá na Comissão de Finanças e Tributação assumir essa relatoria, começamos um amplo debate. É lógico que o resultado é o que importa para os empreendedores, para as empresas, e nem todos os estados estavam ali apoiando. Alguns representantes tinham pensamento divergente, que é da democracia, e nós tivemos um grande exercício na Comissão de Finanças e Tributação, São Paulo mesmo com a participação forte contrária nesse momento, e quem daqui de São Paulo tem comércio em outros estados sabe que nós temos um passivo com o Brasil, porque precisamos avançar numa reforma tributária, como o presidente Arthur Lira aqui tem feito um esforço para isso, com o CBS que está na Câmara, com a PEC 110 que está no Senado. Não é uma missão fácil, nós temos mais de 390 mil regras tributárias entre os municípios, estados e nosso país,
é um emaranhado de regra que só o Brasil tem. Nós devemos isso para aqueles que investem no Brasil, mas devemos também para aqueles que estão aqui no Brasil empreendendo e querendo crescer. É uma missão que o Congresso tem, que o governo federal tem. Eu acredito que nós vamos rompê-la. Pode ser que não seja nessa legislatura. Tivemos aí que enfrentar uma pandemia que para nós também deixa um legado com novos valores, com novos conceitos, e o setor atacadista foi muito importante para que nós pudéssemos tocar a vida das pessoas aí na economia, e nós conseguimos vencer. Mas na Câmara, este projeto de lei, que depois eu consegui entender e compreender que não tem motivo, que o elo de ligação entre a indústria e o consumidor final, o vendedor final, é o atacadista distribuidor e deveria sim ter o mesmo tratamento, levando até 2032. Conversamos muito, eu sou coordenador da bancada capixaba, me relacionei com os nossos colegas deputados que coordenam os outros estados. O presidente Arthur Lira também me elegeu presidente do Centro de Estudos e Debate Estratégico. Começamos com os nossos consultores, que, diga de passagem, são excelentes consultores, uma compreensão melhor, até para enriquecer um pouco mais o nosso debate e conseguir convencer. E fizemos ali um diálogo sereno, com muito respeito, conversamos com todos os líderes partidários também, que depois, com a mão forte, com a liderança do nosso presidente Arthur Lira, que eu quero fazer um registro aqui, muitas vezes é bom você ter pontualidade, transparência, e isso ele tem, ele é cumpridor de compromisso, e a visita que os senhores fizerem, ele pautou o projeto e me escolheu como relator no plenário da Câmara. Aí foi um outro belo exercício. Tivemos a participação de muitos empresários aqui de São Paulo, que tem, nesse passivo que o Brasil tem com os empreendedores, uma dívida com a reforma tributária. Não dá para se ter no país um tratamento com todos os estados iguais, da dificuldade que alguns estados ainda têm para crescer na sua economia. O meu Espírito Santo, se nós retirarmos essa regra, pode ser que nós perderíamos uma grande receita de CMS. O ano passado, a arrecadação, que não é um número talvez aqui para São Paulo muito alto, mas os 2,5 bilhões que foi arrecadado de CMS, mais de 20% foram do setor atacadista, 2,5 bilhões. E isso seria uma ruptura que nós não teríamos uma solução imediata. Então, dentro dessa linha, com vários estados participando, com a atuação de vários outros deputados e também líderes partidários, nós conseguimos convencer, equalizou, ainda inserimos o Fundap, que estava condenado a se encerrar no dia 31 de dezembro de 2025, por mais 7 anos até 2032, para os exportadores. E isso foi uma grande vitória. E o nosso relatório, que nós aprovamos, ele foi aprovado também no Senado na íntegra, com o exercício da nossa senadora Rose de Freitas, capixaba, e depois sancionado pelo presidente da República no dia 28 de setembro deste ano, também na íntegra, sem nenhum veto. Então, foi uma vitória da união de cada um dos senhores. O que falou aqui o presidente em relação à reforma administrativa, muitas das vezes aqueles que gritam mais ganham as suas vitórias, porque nós precisamos de ter esse apoio, esse exercício que foi feito, a participação, entender que as regras são construídas por aqueles que acreditam nos projetos, e os empreendedores, os investidores, eles que têm o diagnóstico do que é necessário para o Brasil crescer, mas, momentaneamente, nós estamos lá no Congresso Nacional para construirmos as regras. E essa união da política com aqueles que empreendem, ela é muito importante. Então, por isso que eu falo que foi um grande exercício para mim, mas eu acredito que também para a representatividade da ABAD, para a representatividade de todos os estados federados aqui, para que a gente possa ter, no futuro, soluções mais rápidas e soluções de sucesso como essa, de Simone. Então, assim, para mim, foi uma grande história. Eu sei que não estivemos aí na vida de empresários somente, mas na vida de muitos cidadãos brasileiros que preservaram seus empregos, e nos estados e municípios que preservaram a sua economia, fazendo que o nosso Brasil, que é grande, que é extenso, que é rico, mas que precisa de regras claras para a gente continuar crescendo e desenvolvendo o nosso mundo. Muito obrigado. Estamos à disposição dos senhores. Obrigado, deputado. Bom, foram muitas pessoas e muitas entidades que apoiaram o PLP 5, né? Mas todas as filiadas da ABAD, agradecimento especial. E a Bahia, né? O Toinho, não sei se ele está aí, o Toinho, mas foi um dos precursores aqui e nos apoiou intensamente aqui, sem restrições. Bom, Valdeci,
a CNC foi uma grande parceira da ABAD, ou a ABAD foi uma grande parceira da CNC nesse projeto, né, de lei dos incentivos fiscais. Tivemos juntos em várias oportunidades. Então, agradecer também o apoio, né, e a representatividade que a CNC tem, a força política. O que vem pela frente aqui? Quais são as próximas batalhas que nós vamos encampar juntos? Obrigado pela permissão para que eu participe deste grande debate aqui. Mas eu não poderia deixar de, mais uma vez aqui, cumprimentar esse grande deputado Arthur Lira. Parabéns, deputado. O senhor tem sido um leão defendendo o Brasil, e juntamente com os deputados que o senhor lidera na Câmara. Quero parabenizar também aqui o Leonardo pelo formato da reunião. Belíssimo, Leonardo. Muito parabéns pela reunião. Mas, na CNC hoje prevalece o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, o presidente José Roberto Tados, ele tem adotado, desde o primeiro dia que assumiu, a união de todas as categorias. Atacadista, varejista, setor de serviço, turismo, a CNC está prestigiando com afinco, está prestigiando de todas as formas, com assistência, até financeiramente a CNC tem assistido todos os segmentos da nossa economia do comércio. E o que é importante, o presidente José Roberto Tados tem demonstrado ser hoje a maior liderança empresarial do país. Ele tem feito encontros, provocado encontros dos presidentes de confederações nacionais da indústria, do comércio, da agricultura e outros setores nacionais que representam a classe empresarial. Então, esse é o papel da CNC. Dentro do Congresso Nacional, nós temos assessores diuturnamente trabalhando junto aos deputados, junto aos senadores, junto às comissões, no sentido de fazer aprovar os projetos de interesse da categoria empresarial, e esse é o papel que a CNC tem feito, e trago aqui a mensagem do presidente Tados. Estamos totalmente à disposição da classe produtora deste país. Muito obrigado. Obrigado, Valdeci. A gente conta muito com a CNC. Esse projeto do MIP, por exemplo, a venda do medicamento isento de prescrição, em outros pontos de venda, que não só farmácia e drogarias, a gente sabe que as farmácias e drogarias fazem parte, né, da CNC, porque são comércio também, mas é um projeto que beneficia a cadeia como um todo, gera empregos, gera muita receita. Então, a gente espera que a CNC promova esse debate do MIP internamente, e nós estamos abertos aqui para municiá-los com todas as informações. Lógico. Bem, a Lei 5.991, que estabeleceu a comercialização de produtos farmacêuticos, na verdade é a Lei da Vigilância Sanitária, ela estabeleceu no seu artigo 15, parágrafo único, né, a necessidade da contratação de farmacêutico, até pelas drogarias e postos de medicamento. Quando a gente sabe que o responsável pelo medicamento é o farmacêutico que está na embalagem, certo? Então, a CNC, ela não tem trabalhado no sentido de proteger essa reserva de mercado, atrapalhando outros segmentos. Então, a CNC está totalmente aberta, tem discutido isso, tem valorizado o farmacista, tem valorizado o comerciante varejista de medicamentos, mas também tem defendido abertamente o direito de todos participarem deste grande segmento. Maravilha, ótima notícia. Obrigado. Bom, Zelino, por favor, conta um pouco aí da história dos bastidores do PLP 5, porque eu sei que você também participou ativamente, então, e apoiou todas as filiadas da ABAD e a ABAD. Então, agradeço se você puder fazer algumas considerações. Sim, alô? Sim, muito obrigado. De forma carinhosa, eu quero cumprimentar querido amigo presidente, né, Léo, a honra de participar desse seleto grupo de lideranças, né, ao nosso querido presidente nacional, por que não dizer, né, da Câmara dos Deputados, né, saúdo também o querido amigo da Vitória, estimado amigo Valdeci, companheiro de diretoria, né, da CNC. Então, eu não sei se foi providência ou alguma coisa diferenciada, né,
do qual eu quero parabenizar o Congresso no sentido de nomear para relatores desse projeto importantíssimo para a maioria dos nossos estados, que foi a delegação ao nosso querido da Vitória e também a nossa querida senadora Rose de Freitas, que infelizmente não pôde estar aqui presente. Penso que foi importantíssimo, até porque já se vislumbrava uma dificuldade tremenda, lembrando que esse projeto ele tinha o seu final ano que vem. E a CNC, juntamente com o nosso presidente Trados, e apoiado principalmente pelo nosso querido vice-presidente Valdeci, abraçou a causa. Ou seja, das 27 federações, mais 7 independentes, todas abraçaram essa causa no sentido de minimizar a situação. Foi um trabalho árduo, cansativo, de compreensão. Eu penso que não existe nem derrotados e nem vitoriosos. Existe uma compreensão, principalmente a nível de Brasil. O nosso deputado da Vitória me roubou alguns números, mas permita-me dizer a vocês, o nosso pequenino Espírito Santo, se tivéssemos dificuldades na sua aprovação, ele perderia mais de 25%, presidente, da sua arrecadação do ICMS. Brasília também representa mais de 25%. Ou seja, os pequeninos estados, com certeza, seriam os principais prejudicados. E a tramitação e a compreensão dos senhores deputados e a capacidade da relatoria feita pelo nosso querido da Vitória e também pela nossa querida Rose foi importante para que tivéssemos esse sucesso. Então, me sinto lisonjeado, porque o pequenino Espírito Santo esteve presente nessas decisões. E a Federação do Comércio, junto com a CNC, naturalmente, teve a capacidade de conscientizar a todas as lideranças empresariais do Brasil, que era importantíssimo para todos nós. Então, hoje é um dia de comemoração, né? De agradecimento a todos vocês, o carinho como que for, e naturalmente, hoje estamos sendo contemplados aqui, nesse plenário, de ter o presidente da Câmara, vários deputados aqui conosco. Isso é o segredo do sucesso. A união, a unidade e o amor que temos para esse Brasil, que com certeza vão superar todas as nossas dificuldades. Muito obrigado. Obrigado, Zelino. Bom, Juliano, a batalha continua, né? Temos um monte de assuntos e temas em nome da ABAD, que já estão previstos aí para a gente colocar no nosso planejamento estratégico do ano que vem, do Comitê Agenda Política, do qual você, né, lidera junto conosco e é participante ativo. Bom, a gente tem a questão do projeto de lei das grávidas gestantes, né, durante a pandemia. Infelizmente, essa legislação talvez não tenha saído da maneira que deveria, né? Quem é que paga os salários, se caso, por exemplo, de fato for, né, é impossível que a gestante volte para o trabalho, se é o empresário, se é o INSS, etc., etc. A gente tem o meio do transportador. A Câmara dos Deputados está trabalhando com tanta agilidade e tanta eficiência que não deu tempo nem da gente botar o dedinho nesse projeto do meio do transportador, incluir o representante comercial, que é uma atividade fundamental. Hoje o representante está no anexo 5 do Simples, no mínimo deveria ir para o anexo 3. Então, por favor, Juliano, queria que você fizesse alguns comentários aí, e vou ter que cuidar do tempo só, tá? Bom dia a todos. Inicialmente, saudar o presidente Lira, da Câmara dos Deputados, que nos dá o prazer aqui da presença, meu vizinho lá do estado de Alagoas, e relembrar um pouco lá o começo do ex-presidente Zé do Egito, que junto com a diretoria teve a ideia de criar essa atuação da ABAD no Congresso Nacional. E disso surgiu a lei do distribuidor, há quase 8 anos atrás, ou seja, o projeto de lei do distribuidor. E isso, através dos demais presidentes da ABAD, isso vem sendo bastante
enfatizado essa atuação política da instituição. E agora, o nosso presidente Leonardo, junto com a diretoria, nos incumbiu, eu como vice-presidente e Alessandro como assessor jurídico, de nós termos esse comitê jurídico permanente. No próximo dia 25 agora, nós temos, aproveitando agora a parte virtual, um debate franco com todos os associados sobre isso. Então, eu conclamo a todos os líderes de cada estado que tragam demandas para esse comitê jurídico, inclusive o assunto das gestantes, que já foi aprovado prontamente pela Câmara, está em tramitação no Senado, e nós temos que fazer muitas movimentações. O presidente Lira colocou muito bem, tem que ser um leão todo dia, e a gente tem que realmente trabalhar. Nós temos várias demandas, e ressalto como principal, nesse momento, o PL do distribuidor. Esse é um projeto muito justo, é um projeto que, a exemplo do PLP 05, ele tem uma referência exitosa, que é a Lei Ferrari dos concessionários de automóvel, que não cria reserva de mercado, não cria nenhuma situação. Então, o nosso deputado Glaustin vai trabalhar muito fortemente com isso para que a gente possa ter essa regulamentação. E encerrando a minha participação, eu acredito que tudo que já foi dito aqui do PLP 05, ele se resume numa palavra chamada união. Eu gostaria de poder, nesse momento, saudar cada atacadista aqui presente, cada presidente de afiliada, que se movimentou e trabalhou junto aos seus deputados estaduais, deputados federais e senadores para aprovação desse PLP. Mas como não posso fazer isso por causa do tempo, eu gostaria de saudar a nossa afiliada, a CADEAL, lá do estado de Alagoas, que está aqui representada pelos seus diretores e pelo seu vice-presidente e pelo seu assessor jurídico, que foram de fundamental importância na reta final desse projeto. Tudo nasce na Bahia com Antônio Cabral, depois entra um trabalho muito forte do Espírito Santo junto com o deputado da Vitória e culmina com o trabalho da CADEAL. Então, em nome da CADEAL, eu gostaria de saudar todas as afiliadas à ABAD e todos os atacadistas que se envolveram nesse projeto. E pedir a vocês que continuem com esse esforço e esse apoio nas outras demandas que a gente vai ter no nosso comitê jurídico. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado. Obrigado, Juliano. Bom, Damasceno, você participou intensamente dessa construção aí, aprovação do PLP 5, então, por favor, fique à vontade para fazer algumas considerações. Obrigado, bom dia a todos. Senhor presidente Leonardo, senhor presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. É importante realmente este momento, porque é um momento de agradecimento. É um momento de reconhecimento que a ABAD faz a todos que trabalharam em prol da aprovação deste projeto de lei. E ouvindo o assessor Afif Domingues, no início dessa solenidade, ele trouxe a lume o início do trabalho da ABAD. E quando a ABAD começou a funcionar numa pequena casinha na Avenida Rebouças. E naquele tempo a ABAD já começou com uma atuação muito forte. Eu fui convidado a participar e participei muito presente sob a coordenação do atual presidente da ADARP, Sandoval de Araújo, então vice-presidente da ABAD, do projeto de lei de defesa, o Código de Defesa do Consumidor. Quando foram discutidas algumas normas que vinham contrárias ao abastecimento, e algumas propostas da ABAD foram levadas e foram inseridas no contexto daquele código e aprovadas. A primeira vitória da ABAD nessa sistemática de formatação das leis em prol do melhor desenvolvimento do Brasil. Houve uma certa parada, obviamente, mas a atuação foi sempre constante. E com esse comitê, obviamente, que fortaleceu mais ainda. O PLP número 5, que transformou-se na Lei Complementar 186, realmente nasceu de uma palestra que nós fizemos na ASDAB,
E quando mostramos que havia a possibilidade de um grande prejuízo para os investidores do setor atacadista e distribuidor, com o término da possibilidade de incentivo fiscal no dia 31 de dezembro do próximo ano 2022. E daí nasceu a ideia da formatação desse projeto e ficou seguindo até receber o apoio inconteste do presidente, então, da ABAD, o Emerson Destro, que está aqui. Incentivou para que o projeto fosse realmente formatado e o Severini assumiu a frente de tudo e o negócio se desenvolveu. E não tem pai, não tem mãe, tem pais e mães, padrinhos, madrinhas. E vejam bem vocês como é a natureza da coisa. O projeto foi apresentado na Câmara Federal em fevereiro e foi sancionado em outubro, um período de gestação de 9 meses. É simbólico, e é muito simbólico. E estarmos aqui reconhecendo tudo isso, é a força de que nós devemos realmente trabalhar unidos para que as propostas que sejam de interesse coletivo, que venham fortalecer não só o comércio atacadista e distribuidor, mas o comércio como todo, como esse incentivo aprovado, ou essa manutenção da condição de ter os incentivos, beneficia toda a cadeia de abastecimento do Brasil, desde a produção, a indústria, até o pequeno varejista. É razão porque o Brasil todo se movimentou em prol da aprovação. Então, parabéns para todos que trabalharam, parabéns para quem idealizou, parabéns para quem desenvolveu, porque isso é a prova inconteste que só o trabalho unido e conjunto colhe bons frutos. Parabéns, ABAD, parabéns pelos seus 40 anos e pelo trabalho. Obrigado. Bom, pessoal, últimas mensagens. Vou começar com o deputado Júlio. Uma mensagem final, Júlio, para o setor de atacado e distribuição, por favor. Eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui e tenho certeza, pela avaliação que eu já fiz, a importância dessa atividade de vocês para o consumo do povo brasileiro, mas, acima de tudo, para atendimento a todas as unidades federadas onde o povo brasileiro consome. Então, a ABAD, nos seus 40 anos, que um crescimento cada dia maior e a importância na nossa economia, eu quero cumprimentar o presidente Leonardo, toda a sua diretoria e todos os membros, e dizer que lá na Comissão de Finanças, enquanto eu for presidente, qualquer interesse para modernizar a produção e o consumo, estaremos à disposição de todos. Um abraço e até breve. Muito obrigado, deputado. Deputado Glaustin, as considerações finais. A minha vai ser bem rápido. Eu quero até pedir desculpa pela demora, presidente Arthur Lira. Já está no zap de Vossa Excelência o requerimento da troca da CDEX, da CDC para a CDEX. Tenho certeza que Vossa Excelência já autorizou, ele balançou a cabeça aqui, que está lá parada há 8 anos e vai tirar e jogar para a CDEX. O homem é craque. Obrigado, viu, presidente? Dizer que da minha alegria de estar aqui, para um camarada que foi um vendedor de bolacha Mabel na época. Está aqui representando um congresso, representando um segmento no qual eu tenho um respeito muito grande. Comecei uma empresa com meu pai, o Arthur Lira, há 28 anos atrás. Eu era um vendedor de caminhão velho, 11, 13, que todo mundo sabe o que é isso. Maçarico, inclusive. Pegava biscoito em Goiânia e ia lá em Araguaína vender. Eu e meu papai velho. É verdade, só reto. E Deus nos entrega uma honra de responsabilizar aí. Nunca nem tinha participado de política na minha vida, é a primeira vez. Fui o 5º deputado federal mais bem votado do estado de Goiás, para representar também esse segmento que eu sei a importância e a pujança que ele tem na nossa economia do Brasil. Então, que Deus abençoe a todos, vocês foram fera, craque nesse momento econômico que nós passamos e ainda vai ter as ressacas financeira, faturamento de valor agregado que o consumidor quer comprar mais barato. Então está na nossa responsabilidade, na nossa gestão, conduzir tudo isso. Eu me coloco à disposição
porque eu sei o tanto de empregos que são gerados e o tanto de riquezas que são geradas por nós deste desenho aí. Obrigado, obrigado, presidente, obrigado a todos os pares que se faz aqui presente. Obrigado. Obrigado. Deputado da Vitória, por favor. Bem, parabenizar essa agenda importante da ABAD, Leonardo Severino, nosso presidente, que tem reconhecidamente aqui, de todos os membros, de todos os estados, o conhecimento da sua liderança, tanto que, junto conosco, ele nos trouxe para mais próximo desse segmento, e com a nossa participação na construção de uma vida um pouco mais fácil para os senhores. Eu agradeço a confiança no Parlamento, no nosso Congresso Nacional, no nosso trabalho, e estamos relatando, sob a liderança do presidente Arthur Lira, um projeto, um estudo no Centro de Estudos e Debate Estratégico que eu presido, que é a retomada da economia no pós-pandemia com geração de emprego e renda. Tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver com os senhores. Eu acredito que vai ser um estudo importante que vai servir para o Brasil, porque na minha vida eu decidi ser otimista, ser motivado e acreditar. Mesmo com as dificuldades que a gente possa ter à frente, a gente tem que acreditar que nós vamos vencer. E eu acredito que essa agenda, não só a comemoração, mas em 2021 fica esse exercício dessa vitória. Se eu puder, na minha humildade aqui, emprestar alguma coisa para vocês, não tem muito a fazer não, mas como o Decimone falou, eu empresto o meu sobrenome para outros projetos que os senhores precisarem aí. Forte abraço, à disposição. Obrigado, deputado. E por fim, um agradecimento especial ao presidente da Câmara, Arthur Lira, uma felicidade enorme. Eu sei que você quer fazer os agradecimentos, Léo, por favor. Eu queria falar antes dele, pela importância, né? A importância dele é maior. Então, como bem disse o nosso presidente da Câmara aqui, por orientação, a capacidade de mobilização vai da nossa capacidade de convergência também. Então, a exemplo do que construímos esse ano aí, que foi uma convergência, foi uma unanimidade em torno de um projeto que beneficiaria a todos. Eu conclamo a todos também, assim como disse o nosso vice-presidente aqui, Juliano, a construirmos convergência em cima de pautas que são necessárias para o nosso setor. Temos uma fila delas, mas algumas que são de maior relevância. Uma delas é justamente a lei do distribuidor, que é uma lei que a gente precisa mostrar força na nossa intenção para que a Câmara consiga, junto conosco, estar construindo uma votação exitosa e a gente consiga estar aprovando o nosso projeto. E também alertá-los, quanto a essa questão do DIFAL, que foi amplamente comentada aqui, que é uma questão importante. A gente tem que verificar isso com bons olhos, tem que ser cirúrgico nesse entendimento aí sobre o diferencial de alíquota, em função de manter a nossa operação forte na ponta, que é o mais importante. Os atacadistas que estão na ponta, que estão nos seus respectivos estados, têm que ter força e previsibilidade jurídica para que eles continuem podendo investir e podendo empregar. Obrigado. Bom, deputado Arthur Lira, por favor. Bom, muito rapidamente, falar do orgulho de estar aqui, agradecer o convite, sabendo da relevância do setor, de todo o trabalho que vocês desenvolveram. Na realidade, nós somos devedores da atenção e do esforço de todos os distribuidores e atacadistas, pelo que eu disse aqui, no momento de pandemia, não deixaram faltar, não se fizeram ausentes, se esforçaram ao máximo para manter os seus negócios em pé e a rotina básica de cada brasileiro. Então, de tudo que nós ouvimos aqui, cada depoimento, cada fala importante, a narrativa dos parlamentares que estão aqui, o da Vitória, o Glaustin e o Júlio, todos, cada um com a sua missão. Ali a gente se divide dessa maneira também, cada um cuida das suas missões. Mas, basicamente, uma mensagem que o presidente Leonardo deixou aqui. Na Câmara dos Deputados, no último levantamento de estoque, nós temos mais ou menos 40 mil projetos. Quando a gente ouve falar que um projeto nasceu em fevereiro e foi sancionado em outubro, isso é um poder de mobilização muito grande, de convencimento,
de justiça e principalmente de segurança jurídica. O nosso país e o nosso Brasil precisa muito de segurança jurídica. Os investimentos, ninguém vem para aportar recursos que desenvolvam o nosso país a médio e longo prazo, com algumas deficiências legislativas, jurídicas, políticas que nós temos. Então, nós temos que ir zerando paulatinamente essas pautas, priorizando o que é importante, e mais do que nunca, a organicidade, unidade e foco do setor que vocês representam, e em nome do presidente eu queria parabenizar a todos que participaram mais ou menos diretamente, mas a luta é, como disse aqui, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, são todos irmanados na luta da categoria, do setor, do que podem gerar de segurança e de aprimoramento legislativo. Então, nós continuamos abertos. Os deputados aqui, como eu, somos transitórios. Né? A minha presidência, a única certeza é que um dia eu vou ser ex, e de que todos nós estamos num momento, não é? Uns muito no momento, como o Júlio, que já tem muitos anos nessa luta, outros mais novos, como o Glaustin, mas com muita empolgação, da Vitória. E a Casa das Leis, a Câmara dos Deputados, eu tenho muito orgulho de fazer parte dela, em enaltecer sempre o corpo técnico da Casa, em enaltecer a abertura que os deputados dão de uma maneira mais ampla a todos os setores, e hoje, especialmente, os setores dos atacadistas e dos distribuidores, que estão de parabéns pela organização, pela unidade, pela referência do trato, da fala mansa de um mineiro, com toda a sua diretoria por trás, todos os seus amigos, todas as suas associações. Então, a Câmara continuará sempre atenta e aberta às necessidades e aos reclames de setores que levam o Brasil nas costas, produzindo, gerando riquezas, gerando empregos. O que eu tinha que dizer é agradecer a oportunidade de estar aqui com todos os senhores e sempre colocando a nossa casa, que é a casa dos senhores e das senhoras, à disposição do povo brasileiro. Muito obrigado.